Pode sentar-se, fique à vontade para sermos ministrados pela palavra do Senhor. Este dia hoje de ceia, de cercarmos a mesa do Senhor, de estarmos na presença do Senhor, recebendo dele sobre as nossas vidas e os nossos corações. Eu quero, querido, trazer uma palavra que essa semana estava estudando sobre o que ministrar e quinta-feira nós tivemos um projeto muito bonito do nosso ministério. O Projeto Vida faz parte de um conglomerado de igrejas que entrou num propósito de, nesses 40 dias, estar jejuando e orando pela nossa nação, pelo futuro pleito eleitoral que haverá. E nós colocamos no grupo da igreja, tivemos o dia todo de ministrações, 6 da manhã, 6 da tarde, via Zoom. Às 18 horas, os nossos apóstolos fizeram uma live também, ministrando sobre o tema, um tempo muito especial. E debaixo desse céu, desse manto, desse tempo, o horário que a pastora Jô estava ministrando, eu estava lá auxiliando, e é uma guerra espiritual, né? A internet cai, some sinal, só Jesus na causa. E corre daqui, troca aparelho, troca celular para ela continuar. E o Senhor me deu uma frase, e dessa frase o Senhor hoje nos deu uma palavra, e a frase é justamente o tema: igreja, a última fronteira. A última fronteira nessa terra chama-se igreja. Inicialmente, querido, vamos entender o que significa igreja. Igreja. Etimologicamente, ou seja, o significado da palavra igreja vem de um termo grego chamado eclesia. Se nós traduzíssemos ao pé da letra do grego para o português, vai ficar um erro na nossa língua portuguesa, que seria saindo para fora, e é óbvio que só se sai para fora. Então, para nós ajustarmos dentro da língua portuguesa, a tradução correta para a palavra igreja seria levando para fora. Levando para fora. Por quê? Na verdade, querido, a ideia igreja, num termo usual assim da palavra, já existia antes de Jesus vir na terra, ok? O que era uma igreja nesse tempo? Desde o tempo dos gregos. Os gregos, eles foram um povo que se espalharam pelo mundo usando muito a inteligência, usando muito o raciocínio. Não é à toa que a maior contribuição deles na história da humanidade foi a cultura. E o que eles fizeram? Como naquela época não existia internet, como não existia o Zap, como não existiam as outras redes sociais, que hoje acontece um detalhe lá no outro lado do mundo, em questão de segundo, o mundo inteiro já pode ficar sabendo. Naquela época não. Então o que eles fizeram foi justamente um sistema em que eles juntavam um grupo de pessoas sábias, inteligentes, e agora o governante daquele lugar, ou um filósofo, um pensador, quando ele queria divulgar as ideias dele, ele convocava esse grupo e dizia: olha, vocês vão sair pelas vilas, pelas cidades, pelos locais, e vocês vão dizer exatamente isso. Era uma forma, na verdade, de publicidade, para justamente combater a maior publicidade negativa que existe, que chama fofoca, né? Porque fofoca rapidinho espalha, né? Notícia boa, não. Então a eclesia, ela tinha por objetivo espalhar boas notícias. Amém, queridos? Guarde isso, espalhar boas notícias. Eu falei para você que era qualquer um que participava desse grupo chamado eclesia? Só participava quem? Gente sábia, inteligente, que sabia repassar a notícia. O camarada não podia chegar lá e passar de qualquer jeito, ele tinha que ter capacidade de repassar sabiamente a história. E assim surgiu as eclesias. E era algo comum, era algo rotineiro. Vamos trazer isso para os dias de hoje? É como se fosse uma rede social, só que boca a boca. Não se imaginava que no plano de Deus existia também espaço para uma eclesia, para uma igreja. Para você ter ideia, no contexto bíblico,
No Antigo Testamento não aparece a palavra igreja. Não aparece a palavra igreja no Antigo Testamento. Nem da língua hebraica, nem depois quando traduziram para o grego, não tem a palavra igreja no Antigo Testamento. Por quê? Porque a primeira pessoa que trouxe essa novidade, essa notícia na terra, que Deus queria fazer também uma igreja na terra, com as características muito parecidas com as eclesias que já existiam, foi Jesus. E a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus diz assim, sobre esta, para você que não fugiu da aula de português, é um pronome em primeira pessoa. Então, quando a pessoa diz esta, ela está falando de si. Agora, se fala essa, está em segunda pessoa, está falando o quê? De outra pessoa, ok? Se o professor de português estiver para isso, se estiver errado, me conserte. Então, esta, ele está falando de si. Sobre esta pessoa, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos trazer para os dias de hoje? Era como se Jesus chegasse hoje dizendo assim, eu vou abrir a minha rede social. Para muitos seria escândalo, não seria? Naquele tempo não foi diferente não. Mas Jesus vai fazer que nem os políticos? Vai fazer que nem os governantes? Vai fazer que nem os filósofos, abrir uma igreja também? Vai espalhar por aí o que ele pensa, o que ele fala? Foi exatamente essa a reação. Exatamente essa a reação. Como se hoje Jesus chegasse na terra e dissesse assim, eu vou abrir uma rede social. Tinha muita gente que ia endemoniar, não ia? Como que pode um negócio desse? Jesus agora já, como é? Se desviou. Como é que ele vai abrir agora, divulgar as notícias dele, as boas novas, o evangelho, pelas redes sociais? Seria a mesma coisa. Só que quando Jesus ele usa justamente essa expressão, porque era algo comum, era algo usual, para que as pessoas entendessem o propósito. Entendessem. Agora, você já parou para pensar por que é que ficou a cargo de Jesus revelar esse mistério? Porque a Bíblia nos diz no Antigo Testamento que a igreja era um mistério oculto. E depois eu vou mostrar para você que o apóstolo Paulo confirma isso. A igreja ela foi ocultada dentro da revelação do Antigo Testamento. Pode até ter noções proféticas. Hoje nós podemos até interpretar a profecia que a gente diz, aqui pode estar falando de igreja. Mas claramente não tinha, o Senhor deixou oculto. E por que é que ficou essa missão para Jesus e não um outro profeta chegar e dizer assim, Deus vai estabelecer uma igreja na terra? Muito simples, porque só podia lançar uma igreja quem fosse o dono da igreja. Então, nenhum profeta podia antes lançar a igreja na terra, porque senão não seria a igreja de Jesus, seria a igreja de Deus, seria a igreja daquele profeta. Então Jesus ficou com esse cargo porque ele chegou e disse assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então por isso é que Jesus foi a pessoa que lançou a sua igreja na terra. Por quê? Porque ele é o Senhor e o dono da igreja. Amém, querido? Jesus é o dono e Senhor da igreja. A igreja, querido, como eu já falei, foi um grande mistério guardado por Deus para desestabilizar o mundo espiritual. Guarde essa informação. Seria mais ou menos o seguinte, Deus, na sua onisciência, sabendo de tudo que ia acontecer, ele deixou o inferno se organizar, ele deixou o inferno fazer todos os seus projetos, todos os seus planejamentos, e quando o inferno se preparou para destruir a humanidade, aí Deus chega com uma surpresinha, ele diz assim, vou colocar um fator que vai sabotar os planos do inferno. Porque nem o mundo espiritual, nem anjos e demônios sabiam da existência da igreja. Você está percebendo o tamanho do privilégio que você tem em ser igreja do Senhor? Algo que Deus, desde a criação, olha, ele pegou e revelou tudo, mas a igreja ele botou lá dentro, o coração dele guardou. Isso aqui é especial, para um momento especial. Quando o inferno achar que está ganhando, eu tiro daqui e jogo a bomba em cima deles. Puf! Igreja.
Por isso é que quando Jesus lança a igreja, ele diz assim, olha, eu vou lançar uma igreja. Mas não é uma igreja como dos filósofos gregos, como dos governadores, dos generais romanos. Eu vou lançar a minha igreja e a principal característica dela é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, ele está dizendo, essa igreja vai detonar no mundo espiritual e depois no mundo físico. Então nós precisamos entender, querido, que eu e você, para sermos igreja, primeiro a gente precisa, como eu já ensinei aqui, repetidas vezes, começar no mundo espiritual para poder reinarmos no mundo físico. A igreja, querido, foi o grande trunfo de Deus que ele deixou escondido desde a criação para utilizar no momento certo e crítico da humanidade. A igreja, no coração de Deus, era o projeto secreto de Deus. Quando nada mais encaixasse, desse certo, e o inferno achasse, estou ganhando, ele pega e diz assim, puf, dava o checkmate. Essa sempre foi a estratégia de Deus como igreja. E o apóstolo Paulo nos revela isso na carta aos Efésios. Efésios capítulo de número 3. Por quê? Porque justamente, querido, essa carta de Paulo aos Efésios é a carta em que o apóstolo Paulo tenta mostrar para nós o mundo espiritual. A carta aos Efésios é a principal carta escrita pelo apóstolo Paulo para nós entendermos as guerras no mundo espiritual. E no capítulo 3, versículo de 8 a 12, eu queria tanto que o pessoal lá da mídia conseguisse colocar. Opa, valeu, obrigado. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar. Vamos lá? Aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas para que, pelo quê? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. De quem? Dos principados, potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Vamos trazer aqui, vamos esmiuçar esse texto. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, Deus me deu um privilégio tão grande que eu quero passar ele para vocês. Nessa hora ele estava se sentindo tão pequeno, nessa hora ele fazia jus ao nome dele, porque o nome Paulo significa pequeno. Ele disse assim, olha, eu não me julgo melhor do que nenhum dos santos, mas Deus reservou um negócio no coração dele que acabou de me revelar e eu vou contar para vocês. E o que eu vou contar para você, ele escondeu dos principados e potestades. Ninguém no mundo espiritual sabia. A ideia da igreja no coração de Deus é que nem a data do arrebatamento, só Deus sabe. Só Ele. E ele disse assim, e agora Ele me autorizou a dizer para você que de todas as coisas que Ele criou uma especial, chamado igreja, para manifestar a multiforme sabedoria de Deus para que ela se torne conhecida. Sabe o que ele está querendo dizer? Vocês já viram todos os profetas lá, Deus usando os profetas, revelado e tudo mais? Pois, gente, aquilo não era nada. Nesse tempo agora que nós estamos vivendo, ele pegou o que ele tinha oculto, que ninguém sabia no mundo espiritual, chamado igreja, e nos chamou para fazer parte, porque só faz parte da igreja gente inteligente e capacitada. Por isso é que o Espírito Santo mora em você, meu irmão, para poder te dar inteligência e capacitação.
Amém? E aí ele diz assim, com isso você agora vai poder anunciar, você vai poder falar para todo mundo as muitas formas de sabedoria de Deus. Porque lá no Antigo Testamento só tinha uma forma, profecia. E ele disse, agora vai ter muitas formas. E você que vai divulgar. É você que vai dizer, é você que vai proclamar isso aí. E quando ele está falando isso, o Senhor está revelando para ele, imagina como ficou o inferno. Que história é essa? Que novidade é essa? Tal de igreja? E agora? Veja o desespero que ficou lá dentro, batendo cabeça. A gente achava que ia conseguir segurar eles, agora o negócio estrambelhou de vez. Porque agora não vai precisar esperar o Espírito Santo vir, derramar sobre uma pessoa, e essa pessoa derramar de pouquinho em pouquinho nos outros. Agora vai derramar sobre todo mundo, e todo mundo vai poder profetizar, falar sabedoria, ter dons de Deus, espalhar os dons, e aí o inferno ficou apavorado. E sabe qual é o pior? A pior notícia não é essa é a boa notícia, que o inferno ficou apavorado. Sabe qual é a pior notícia? É nós da igreja não sabermos disso. Isso é que é trágico. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dar uma relação de dons, e vai dizer, olha, lá no Antigo Testamento não tinha todos esses dons, agora tem. Porque na igreja tem mais dons do que os profetas do Antigo Testamento. A igreja tem mais autoridade e poder do que todos os heróis da fé do Antigo Testamento. E a tragédia é nós não sabermos disso, irmão. É nós não colocarmos isso em prática. E aí o Senhor estabelece a igreja. Então, para que é que Jesus fez uma igreja na terra? Para nós virmos domingo, ouvirmos um culto, virmos uma vez no mês, tomarmos ceia e voltar para a nossa casa? Depois de tudo isso, de Deus guardar anos e anos no coração, dons, maravilhas, sabedoria, revelações que Ele não deu para ninguém, nem anjo, nem demônio, nem Satanás, ninguém sabia. Ele pega e dá para a igreja para a gente vir uma vez na semana, 2 vezes na semana. Você não acha que é muito pouco, não? Então vamos ver qual foi o propósito pelo qual Deus criou a igreja. Primeiro, divulgar a mensagem do seu fundador. Quem é o fundador da igreja? Quem é o fundador da igreja? Cristo. Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer é divulgar a mensagem de Cristo. É divulgar, é fazer conhecida a mensagem de Cristo. Esse é o primeiro propósito pelo qual nós fomos chamados para ser igreja. Porque a igreja ela precisa ser cristocêntrica, ou seja, Cristo tem que ser o centro da igreja. Todas as outras coisas têm que circular em torno de Cristo. Então, quem aqui é a igreja de Cristo? Como é que age alguém que é a igreja de Cristo? Cristo está no meio, ele vai tomar uma decisão. Ele pode tomar qualquer decisão? Não, ele vai olhar para Cristo e vai dizer assim, a minha decisão está ligada com Cristo? A minha decisão está no contexto em que Cristo manda eu fazer? Ah, não. Mas, pastor, eu recebi uma revelação. Só perguntar para você, essa revelação está ligada com Cristo? Essa revelação, ela tem base no manual da igreja, que é a Bíblia. Se não tiver, o apóstolo Paulo já denunciou isso também. Isso chama-se anátema, maldição. Pois o apóstolo Paulo fala em Gálatas o quê? Ainda que venha do céu um anjo trazendo um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Por quê? Porque a igreja de Cristo só pode a igreja de Cristo estar firmada nos propósitos da palavra de Deus. Então, meu irmão, não deixa a sua alma falar alto e você dizer assim, não, porque eu estou achando que é uma revelação de Deus, porque Deus revelou que eu tenho que fazer assim. Se Cristo não é o centro da sua decisão, e se não tem um respaldo na palavra de Deus, já lhe adianto, não tome essa decisão e detalhe, não ponha a conta no nome de Cristo.
Porque tem tanta gente tomando decisão com a alma e depois diz assim, porque Deus mandou. Porque Deus me falou. Eu acredito que Deus fala, sim. Acredito que Deus fala, que Deus revela, acredito no ministério dos anjos. Tudo isso eu acredito. Mas também conheço que muitas vezes é a nossa alma que fala. E a gente quer tomar uma decisão conforme o desejo da nossa alma, que a gente quer que seja daquele jeito, sem perguntar para Cristo, e depois a gente quer colocar a culpa nele, né? Não, foi Deus que mandou. Se Deus mandou, ele se responsabiliza, meu irmão. Ontem nós estávamos sendo ministrados no aniversário da igreja em São José dos Campos. Nosso apóstolo falou uma frase bem interessante, diz assim, quando você oferta, Deus te abençoa, mas quando Deus pede uma oferta e você dá, ele assume o controle. Ele assume a direção. É a mesma situação, querido. Quando você age com Cristo no centro, respaldado na palavra de Deus, Deus toma a direção e faz. Agora, quando você age do seu jeito, Deus pode até, por misericórdia, te abençoar. Mas muitas vezes pode não abençoar também. Então, antes de nós tomarmos uma decisão, nós precisamos entender o quê? Essa decisão, qual influência, qual bênção vai trazer para que o nome de Cristo seja conhecido? Para a igreja do modo geral. Porque, querido, a igreja, ela não pode ser conduzida por tradições. Nós sempre fizemos assim. E se Cristo quiser mudar? Se Cristo quiser que nós agimos de outra forma? A igreja não pode ficar presa na tradição, dizendo, não, mas sempre foi assim. Desde que eu me entendo por gente, quando eu era criancinha pequena lá em Barbacena, a igreja fazia assim. Pois é, mas agora, o apóstolo Paulo também diz assim, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Agora eu cresci, já não faço mais coisa de meninos. Então a igreja não pode ser conduzida por tradições. A igreja não pode ser conduzida na personalidade de um líder. Não, aquela igreja existe por causa do pastor fulano de tal, por causa do bispo fulano de tal, por causa do apóstolo fulano de tal, por causa do fulano de tal. Não, porque no dia que esse líder morrer, a igreja acaba. Então a igreja não tem que ser firmada na personalidade de uma pessoa. A igreja também ela não pode ser firmada em finanças. Porque com dinheiro ou sem dinheiro a igreja caminha. Porque quem sustenta a igreja, querido, não é o meu dízimo, não é o seu. Quem sustenta a igreja é o dono dela. E quem é o dono dela? Para nós é um privilégio participar junto com ele. Ele simplesmente usa eu e você para abençoar a igreja. Mas quem comanda é ele. A igreja não pode ser conduzida por programações. Não, porque tem que ter isso, tem que ter um grupo disso, tem que ter escola dominical, tem que ter não sei o quê, tem que ter blá, 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 blá. Não, pode até ter, mas a igreja não pode viver apenas disso. Você me entende, querido? Pelo menos um entendeu. A igreja não pode também viver de eventos. O nome já diz, evento. Não, nós vamos fazer um evento aqui, nós vamos trazer um cantor, ele vai pular, vai saltar, vai fazer e acontecer. Podemos fazer, querido, mas a igreja não pode viver disso. Ah, não, nós vamos fazer aqui um evento de milagre, de cura, não sei o que e tal, tal. Pode ter? Pode, mas não pode viver disso. Porque no dia que não tiver evento, a igreja vai no vento. Então não pode também. A igreja, querida, ela tem que ser dirigida por um propósito, um modelo bíblico. Modelo bíblico. Você sabia que a Bíblia diz como tem que ser a igreja, o modelo da igreja? Está em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Aqui fica uma dica, quando você tiver uma grande ideia para fazer na igreja, olhe para esse modelo e vê se a sua ideia encaixa aqui dentro. Se não encaixar, já está complicado. Atos 2, 42 a 47 diz, como era a igreja, como deve ser a igreja, perseveraram na doutrina dos apóstolos, Bíblia, comunhão, partir do pão, e nas orações. Então não só são esses 4 pilares não. Bíblia, comunhão, ajuda mútua e oração. Tem mais. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Igreja para ver sinais e prodígios, meu irmão.
Todos os que creram estavam juntos. Isso fala de congregar. Igreja precisa congregar. E tinham tudo em comum. Quando nós congregamos, o propósito tem que ser o mesmo. E o propósito central da igreja é um só, que é o dono da igreja? Cristo. Quando nós congregamos aqui neste lugar, todo mundo tem que olhar para o mesmo foco, Cristo. Ah não, pastor, eu congrego lá porque eu quero ver meu filho dançar. Que benção ele está dançando aqui, mas você tem que primeiro vir por causa de Cristo, depois do seu filho. Ah, eu vou lá na igreja porque eu tenho uma ideia lá que a gente vai fazer um trabalho social assim. Beleza, a igreja pode fazer trabalho social, isso é partir do pão, beleza. Mas primeiro é Cristo. Primeiro tem que vir na igreja, adorar a Cristo, pedir a permissão de Cristo, se dobrar a Ele, perguntar se é a vontade dEle. Ah, eu estou naquela igreja lá porque me deram um cargo. Está tudo errado. Você tem que ir para a igreja por causa de Cristo, não é por causa de um cargo. Não é por causa de uma função. Ok? Estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre eles, à medida que alguns tinham necessidades. Veja bem, tem coisa aqui que é interpretada errada. Ah, porque na igreja era assim, pastor. Todo mundo pegava tudo, vendia tudo, dava tudo, dividia para todo mundo, não sei o que mais. Olha o texto. Eles só faziam isso quando havia uma necessidade. Não era uma obrigação. Para que você também não caia na mão aí de espertalhões. Diariamente perseveravam unânime no templo, congregavam no templo, partiam o pão de casa em casa, isso é célula, tá? Tomava suas refeições com alegria e sigileza de coração, fala de tempo de comunhão, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-se dia a dia os que iam sendo salvos. Vou resumir tudo isso em 5 palavras que a igreja precisa fazer. Vamos lá? Se reunir, igreja para estar junto, se reunir. Hebreus 10, 25 diz que não é bom você ficar sem congregar, porque por causa disso, muitos já caíram na cilada do diabo. Se reunir, congregar. 2, edificar. A igreja é feita para haver edificação, crescimento seu como pessoa, crescimento nas suas emoções, crescimento na sua espiritualidade, crescimento no seu conhecimento, crescimento na sua estrutura como cidadão. Tudo isso faz parte de você estar na igreja. 3, adorar. Nós precisamos aprender a adorar. E adorar não é sinônimo de cantar, meu irmão. Você adora cantando, você adora dançando, você adora ofertando, você adora glorificando, você adora dando testemunho. Tudo isso são formas de adoração. Ministrar, pregar, ensinar, faz parte da igreja. E por último, evangelizar. Evangelizar, a palavra evangelho significa pronunciar boas novas. Evangelizar, veja bem, olha, começa com a gente reunido dentro da igreja, mas o último evangelizar manda você para o lado de fora contar para os outros o que Deus fez na sua vida. Isso é evangelização. Evangelização não é você chegar com o indivíduo e dizer assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso é terrorismo. Evangelização é você chegar com alguém e dizer assim, oh, tudo bem, e a pessoa começa a contar um problema. Quer ver uma dica? Faz 3 perguntas para o indivíduo. Como é que você vai? Como é que vai a sua casa? E como é que vai o seu trabalho? Quando você fizer essas 3 perguntas, eu duvido se o indivíduo não vai ter pelo menos uma reclamação. Se não tiver 3. Aí o que é que você vai fazer? Você vai dar o seu testemunho. Você vai dizer, eu também já passei por isso. Mas eu encontrei Jesus. Jesus entrou na minha casa. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo outro. Olha, lá na igreja também tem uma pessoa que já passou por uma situação igual a sua, tinha um filho igual ao seu, tinha uma doença parecida, e o Senhor curou também. Você evangelizar isso, é você proclamar, dizer para os outros o que Deus está fazendo na igreja. Isso é evangelização. Então, nós já entendemos isso. Amém? E o terceiro, primeiro eu já falei, a igreja tem para que Cristo seja o centro,
o modelo da igreja é bíblico. E terceiro, a igreja é para intervir em todos os aspectos da sociedade. A igreja é para intervir em todos os aspectos da sociedade. Ainda não é esse aí não, crianças da mídia. A igreja é para intervir em todos os aspectos da sociedade. Seja político, seja econômico, seja social, a igreja tem que intervir. A igreja tem que participar. Por quê? Quando Jesus lançou a igreja, disse que deu duas características bem definidas para a igreja. Diz assim: vós sois o sal do mundo e luz da terra. Qual a principal característica do sal? É um conservante que produz sabor, quando usado na medida certa. Por que o Senhor nos compara com o sal? Porque aonde você chega, você tem que ser que nem sal. Preservar o lugar para que não seja destruído, para que as pessoas tenham sabor, prazer de viver. E sabe qual é a principal característica do sal? Você pega assim e joga na panela. Aí você fica olhando. O que acontece com o sal? Ele desaparece. Fica só o sabor. Eu e você como igreja, o nosso papel dentro da sociedade é essa. A gente chega lá, joga Jesus, e nós, como sal, desaparecemos. Porque a gente não tem que receber o aplauso para nós, a glória para nós. Não. A gente tem que chegar lá, colocar Jesus. E eles têm que sentir o sabor de Jesus. Não é o nosso. O sal também tem a característica de despertar sede. Quando você conta o testemunho, a pessoa fica com sede. Será mesmo? Será que é? Eu vou lá provar. E aí ele chega e encontra a fonte da água. Então, como sal da terra, querido, nós precisamos preservar esse mundo para não ser destruído. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que depois que a igreja for arrebatada, que esse sal for tirado da terra, o que é que vai acontecer com essa terra? Ela vai perecer em 7 anos, meu irmão. Vai entrar em ruína e desgraça total em 7 anos depois do arrebatamento. E por que é que esse planeta existe há muitos e muitos anos? Por que é que existe sociedade se desenvolvendo e ainda não foi destruída? Porque ainda tem igreja na terra. No dia que o Senhor tirar a igreja, em 7 anos isso aqui vira uma baderna, destruição como nunca se viu. A Bíblia chama de grande tribulação como nunca se ouviu falar antes. Porque nós somos o conservante dessa terra, meu irmão. A igreja é o que conserva essa terra. Está ruim? Imagina sem igreja. E sabe por que está ruim? Porque a igreja não sabe o poder e a autoridade que ela tem. Se a igreja souber o poder e a autoridade que ela tem, onde ela chega, o lugar transforma. Transforma ou não transforma? Você chega num lugar que está a casa desordenada, está querendo todo mundo se matar, filho puxando faca para pai querendo bater de pau no filho, aquele negócio todo. Você chega lá e começa a falar de Jesus. Você começa lá e ora por eles. Você chega lá e expulsa todos os espíritos malignos que tem dentro da casa. Muda ou não muda? Quando você vê, está todo mundo vindo, rindo, debaixo, dado ainda para a igreja, a Bíblia debaixo do braço. Porque onde a igreja chega, transforma, meu irmão. É isso que nós precisamos entender. É papel, é característica da igreja. Nos lugares que a igreja chega, há transformação e libertação. Em todo lugar que a igreja chega, produz transformação e produz libertação. Por quê? Porque ela é sal da terra, ela é a luz do mundo. Agora, do lugar que a igreja sai, o que é que acontece? Destruição. Escravidão, destruição. Por isso que a igreja tem que estar presente em todas as áreas, meu irmão. Tem que estar presente na política, tem que estar presente na economia, tem que estar presente na sociedade, tem que estar presente em todos os lugares. A igreja tem que estar presente nos hospitais, a igreja tem que estar presente nos asilos, nos abrigos menores. A igreja tem que estar presente em todos esses lugares. Por quê? Porque as pessoas ali estão doentes ou no corpo ou doentes na sua alma. E quem tem o melhor sal de remédio é a igreja, meu irmão. Por isso é que nós precisamos estar lá. Por isso é que nós precisamos nos infiltrar em todas as áreas. Porque na área que a igreja não está, vai dar B.O.
Eu sempre falo isso aqui. Houve os ignorantes tempos atrás, décadas atrás, que diziam que a igreja não tinha que se meter em política. Olha a desgraça que virou a política desse país. Agora que está entrando os cristãos, o negócio está melhorando. A economia desse país, como é que estava? Uma corrupção só, uma roubalheira só. Aí começou a entrar homens de Deus, mulheres de Deus, começaram a entrar. Veja como é que está a economia do nosso país hoje, meu irmão. Nesse último governo, 4 anos, que a metade dos ministros eram pastores, eram líderes de suas igrejas, é porque a mídia não fala. Mas se você não sabe, mais da metade dos ministros que tiveram nesse último governo, todos eram cristãos e a maioria eram pastores. Como é que está a economia do Brasil hoje? O mundo todo está desabando. O Brasil é a única exceção. É a única exceção. Por quê? Porque a igreja entrou na economia do país. A igreja precisa entrar na sociedade, nos meios sociais desse país. Porque se entrar, corrige. Agora, se não entrar, querido, apodrece, perece. Por isso a igreja tem que entrar. Mas sabe o que é que eu tenho que lhe dizer? Nunca será fácil ser igreja. Você pode repetir essa frase? Está aí na tela? Estava guardado no coração de Deus, veio uma bomba atômica em cima do inferno, deixou o inferno apavorado. Você acha que eles iam dizer assim, perdemos. Você acha que eles iam fazer isso? Eles começaram a se reorganizar, e como é que a gente vai destruir esse negócio chamado igreja? Se a gente deixar, essa igreja vai consertar o mundo. Então, querido, a igreja sempre vai ser uma estrutura que precisa guerrear, precisa batalhar. A igreja, querido, não nasceu para ficar acuada na sociedade. Deixa eu dizer uma coisa para você escandalizar, para quem está me ouvindo pela internet também. A igreja não nasceu para depender de políticos. Os políticos têm que depender da oração da igreja, meu irmão. Esse negócio de líder e pastor ficar mendigando, pires, fazendo chantagem com autoridade, se o senhor não me der 10 sacos de cimento, minha igreja não vota em você. Tem que criar vergonha na cara e se aceitar Jesus de novo. A igreja tem que ser coluna da verdade, a sua oração tem que começar a transformar a cidade e a sociedade, para que as autoridades venham pedir bênção para a igreja, não a igreja ir tomar bênção de político. Essa é a autoridade que nós temos no Senhor, querido. A igreja existe para lutar. Ei, igreja, você existe para entrar em guerra, para brigar. Não, pastor, o que é isso? Nós somos da paz e amor. De que igreja, meu irmão? Quem foi que inventou essa tua igrejinha de paz e amor? Porque eu vou te mostrar aqui como foi que o fundador da igreja disse que ia ser a igreja dele. Mateus 10, 34. Mateus 10, 34. Palavras do fundador da igreja. Quem é o fundador da igreja? Jesus Cristo. Olha o que ele disse. Não penseis que vim para trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer o quê? Espada, guerra. Pastor, eu pensei que a igreja era tudo I love you, bandeirinha branca. Meu irmão, esse negócio de bandeirinha branca, mesa branca é da concorrência. Igreja de guerra. Igreja de espada. Está achando que é pouco? Olha o que o mesmo fundador da igreja Jesus falou no capítulo seguinte, no 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. E os que usam de violência, porrada, meu irmão, é que se apodera. Pastor, pelo amor de Deus, eu não pensava que era assim a igreja. Qual é a imagem, meu irmão, que você tem de igreja? Que é isso, a igreja é a noiva. Então, na sua cabeça, a igreja é uma noiva romântica. Põe aí a imagem de uma noiva romântica. Você acha que a igreja é assim? A gente luta com buquê, com pombinho, pombinha branca em cima do lago. Você acha que é assim que a igreja foi chamada?
Se você tinha a ideia de a igreja noiva do Senhor desse jeito, eu quero te dizer que esse modelo é romano. É grego-romano. Você sabe como é a noiva que a Bíblia descreve? Coloca uma imagem aí, irmão. Olha aí. Noiva de Jesus não carrega buquê, carrega espada. Carrega espada e vive na sombra da cruz. Dependendo do sacrifício de Cristo e guerreando as suas batalhas. Quer ver mais? Guarde essa imagem da igreja a partir de hoje. A noiva de Jesus é assim. Quer outra imagem da noiva de Jesus? Coloca aí. Tem espada e tem chofar, meu irmão. Tem boca profética. Onde toca alguma coisa acontece. Onde fala alguma coisa acontece. Porque toda vez que um chofar é tocado, está proclamando que algo novo de Deus vai acontecer. A minha e a sua boca precisa ser um chofar de Deus. É espada na mão e boca proclamando o que o Senhor vai fazer, meu irmão. Essa é a igreja de Jesus. Não é a igrejinha que solta pombinha, não. Que distribui florzinha. Rosas brancas, de paz. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja foi chamada para fazer libertação, não foi exorcismo, não. Não é a mesma coisa, pastor? Claro que não. Exorcismo, você faz um acordo com o demônio para ele ficar quieto. Isso é exorcismo. Libertação, não. Você mete o pé na porta e diz assim, vaza. Aqui você não fica. É desse jeito. Que todos entendessem como esse senhor está entendendo. É assim que funciona, meu irmão. Igreja. Pastor, eu estou meio decepcionado. Eu estou até passando mal. Dá um copo d'água aí para o irmão. Mas igreja é isso, meu irmão. Nós fomos chamados para a guerra. Nós não fomos chamados para ficar de braço cruzado. Agora, querido, coloque amor nas minhas palavras. Por favor. Eu não estou aqui incitando a violência. Eu não estou incitando aqui para você virar homem-bomba e sair explodindo por aí. Não, não é isso. Porque isso também não é igreja. Isso é terrorismo. Tá? Coloque amor nas minhas palavras. A nossa guerra começa contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas nós temos que ter postura na terra também. Tem que ter postura na terra. Tem que ter postura na terra que quando o negócio está pegando, desandando, que nem lá quando Paulo estava preso lá no cárcere, que as portas do cárcere se abriu. Por quê? Porque ele estava fazendo papel de igreja, estava adorando. O céu veio, deu terremoto, a porta se abriu, o carcereiro pega a espada, quando vai se matar, o que é que Paulo faz? Ei, pode parar, não faça nenhum mal porque eu estou aqui. É isso que a gente precisa fazer como igreja, meu irmão. Quando você vê gente aí desesperada fazer alguma coisa, diz, espera aí, eu estou aqui, eu sou igreja, eu vou orar. Mas pastor, eu vou pagar um mico. Você acha que morrer numa cruz, pelado, foi bonito? Que isso, pastor? Eu já vi um quadro que Jesus estava de fraldão. É só no quadro, meu irmão. Quando mataram Jesus, foi pelado. Numa cruz. Por isso que a Bíblia diz que foi mostrado toda a sua vergonha. Não foi bonito, não foi fácil. Mas se ele não faz isso, eu e você estava perdido. E se a gente não tomar posição como igreja, quantos outros não vão perecer, meu irmão? Então, entenda que como igreja, eu e você, nós temos um propósito, amém, querido? E toda vez que eu e você temos um propósito, nós vamos ter resistência. Igreja tem propósito, por isso ela sempre vai ter resistência. Nunca vai ser fácil. Vou lhe dar um exemplo. Jesus pega um barco para atravessar o mar da Galileia para ir para Gadara. Tinha um propósito ao chegar lá. Libertar um homem que estava oprimido por causa do pecado do povo inteiro da cidade. A história do Gadareno é mais ou menos o seguinte. Na cidade de Gadara, eles começaram a fazer algo que era proibido pela lei. Criar porcos. É questão de cultura lá. Aqui não é. Aqui você pode criar, faça uma granja. Mas lá era proibido. Quando eles começaram a fazer aquele pecado de desobedecer, o pecado não era criar um porco, era desobedecer a lei. Quando eles começaram a pecar, Deus colocou um instrumento de castigo. Um homem só, endemoniado, que atormentava a cidade inteira. Para ver que amarrava ele com corrente e tudo, ele quebrava e batia em quem estivesse na frente. Chegou a hora de Jesus, como igreja, ir lá, porque onde a igreja não está,
tem escravidão, tem atuação maligna. Quando a igreja chega, tem o quê? Libertação. Não é à toa que Jesus pulou do barco, o demônio logo falou o quê? Não tenho nada contigo. Ó, meu problema é com esse pessoal dessa cidade aqui. Eu estou tocando terror neles, mas com o Senhor não tem nenhum problema. Já se rendeu e até adorou. Porque quando a igreja se impõe, até demônio adora. Olha lá. A palavra adoração significa prostração, é prostrar-se. O demônio caiu adorando o Senhor. Mas, antes de chegar em Gadara, Jesus pegou o barco e chegou lá com o mar tranquilo e sossegado. Teve resistência. Quando Jesus entrou no barco para chegar em Gadara, para libertar, aconteceu algo que nunca tinha acontecido no mar da Galileia e depois desse dia nunca mais aconteceu de novo. Tempestade dentro de um lago. Porque o mar da Galileia, o nome, eles chamam de mar, mas não é um mar, querido, é só um lago grande. É uma lagoa grande. Quando você for comigo lá em Israel, nós vamos até passear de barco. E se preocupe que não tem mais tempestade, não. Mas no dia que Jesus, como igreja, foi lá libertar o homem, teve resistência. Só que quando o mar começou, aquela tempestade toda, Jesus disse assim, tá de brincadeira, né, mar? Eu te fiz, e agora tu ainda deixa ser usado pelo diabo para tentar me atrapalhar. Mar, aquieta, vento sossega. Aí, tudo fez bonança. Porque é assim que a igreja tem que se impor, com palavra de autoridade. Mas deixa eu lhe dizer logo, a autoridade só adquire com submissão. Deus só dá autoridade na igreja para quem é submisso. Para quem anda debaixo de obediência, debaixo de uma cobertura, debaixo de ensinamento. Quanto mais você se submeter no reino de Deus, mais autoridade Ele te dá. Agora, quem quer andar só, tem muita garganta, mas autoridade não tem nenhuma. Porque a autoridade só se vê por submissão. Queridos, a igreja, tem igreja aqui? Você como igreja, você carrega uma profecia de Deus. E tem muita gente por aí perdida, e ainda não se achou, sabe por quê? Porque a profecia para salvar ela está em você ainda. Você está carregando a profecia para libertar alguém. Enquanto você não encontrar essa pessoa, ela não vai ser liberta. Eu e você carregamos a profecia da igreja. A palavra profética de autoridade e libertação está em mim e você que somos igreja. Amém? Por isso que a gente precisa falar, proclamar. Porque a libertação de muita gente está dentro de nós. Eu e você como igreja, nós carregamos uma profecia de libertação. E essa profecia não é para nós, querido, é para outro. Enquanto você não falar para o outro não está liberto. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou para nós falarmos de Deus a tempo e a fora de tempo. Ah, pastor, mas vão dizer que eu sou chato, sou bitolado, sou não sei o quê. Não, querido, você é igreja. E você carrega a profecia que só vai ter gente aí liberta e salva no dia que você abrir sua boca. Enquanto você não abrir, essa pessoa vai continuar oprimida. Enquanto você não disser que Jesus é a solução, essa pessoa vai ficar sem direção. Porque nós carregamos a profecia, querido. E a igreja existe para carregar a profecia. E quem carrega uma profecia, onde chegar, muda a história. Quando a igreja começou a se espalhar pelo mundo, começou a ter resistência. E eles se espalharam pelo mundo, onde eles chegavam tinha transformação. Leia as viagens missionárias de Paulo. Onde ele chegava, era gente oprimida, era cidade destruída. Ele chegava lá e falava, a cidade se convertia. Tantos outros homens de Deus. Esses dias eu estava falando para alguém sobre Tomé. Tomé teve um erro na vida. E por causa de um erro ele ficou estigmatizado como incrédulo. Mas ninguém para depois para ver a história de Tomé. Tomé depois, ele foi pregar na África. E quando ele chegou na Etiópia, Deus usou tanto aquele homem que salvou o país inteiro. A igreja etíope, até hoje existe. Fundada por Tomé. Até hoje. Todos os países em torno da Etiópia foram
invadidos e se tornaram islâmico. A Etiópia é firme. Continua cristã, servindo a Deus. Por quê? Porque alguém foi lá levar a profecia. Alguém foi lá levar a semente, querido. E é isso que precisa acontecer. Então diga comigo, ser igreja nunca será fácil. Então hoje eu vim aqui para quebrar o teu castelo, querido. Ser igreja não vai ser fácil. Ser igreja não é paz e amor. Ser igreja não é I love you. Ser igreja é guerra. E a última coisa que eu quero te ensinar hoje é o desígnio final da igreja. Igreja foi feita dos dias de Jesus até Jesus voltar. A igreja, preste bem atenção, qual é o prazo de validade da igreja? Até a vinda de Jesus. Jesus foi e disse assim, eu já deixei minha igreja tomando conta. Porque se tirasse tudo de uma vez, se tirar Jesus, o Espírito... Irmão, 7 anos isso aqui vai ficar desgraça, vai ficar uma ruína só. Então Jesus foi e disse assim, olha, eu vou deixar a igreja tomando conta do mundo. Do mundo, meu irmão. Por isso eu lhe dei o Espírito Santo, para ser o quê? O seu consolador, o seu guia, o seu ensinador. A igreja aprende com Jesus e começa a fazer. Quando Jesus completar o seu tempo e voltar, aí ele tira a igreja. Depois que ele tirar a igreja, ferrou tudo. Porque depois de tirar a igreja, quem é que vai profetizar a libertação? Quem é que vai profetizar a transformação? Quem é que vai fazer as mudanças na terra? Querido, o nosso problema é que como igreja, é que nós pegamos a autoridade da nossa mão e nós damos para os outros. Nós damos para os outros. Tem igreja esperando que a ONU faça alguma coisa. Aquilo ali é um corvil de servidor do inferno, meu irmão. Quem tem que fazer alguma coisa é eu e você, orando, jejuando e mudando o céu para depois mudar a terra. É isso que tem que acontecer. A missão da igreja é preparar o caminho para o estabelecimento final do reino de Deus na terra. A igreja está aqui para preparar o caminho da segunda vinda de Jesus. E por que é que Jesus ainda não veio? Porque nós estamos falhando na nossa missão. Se a igreja já tivesse feito a sua missão como deveria ser, Jesus já tinha voltado há muito tempo. Mas ainda não voltou porque nós estamos falhando na nossa missão. Nós precisamos tomar nossa posição como igreja. Jesus deixou a sua igreja na terra com um tutor chamado Espírito Santo para preservar essa terra, meu irmão. Para que essa terra seja transformada. E a igreja, quem, queridos? É que detém o domínio do anticristo. A única entidade nessa terra que pode deter o domínio do anticristo, dele começar a tomar conta do mundo antes do arrebatamento da igreja, chama-se igreja. E isso está na Bíblia. 2 Tessalonicenses 2,12. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. A partir do versículo 7, melhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 7 a 12. O 12 é o principal, mas eu vou ler desde o 7. Diz assim, vamos voltar lá no 7. Na realidade, o mistério da iniquidade, quando falar ministério da iniquidade, entenda anticristo. Na realidade, o ministério da iniquidade, o anticristo, já está em ação. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Restando tão somente que seja afastado por aquela que o detém. Quem é que detém o espírito do anticristo na terra? A igreja. Versículo 8. Então será plenamente revelado o perverso, que é o anticristo, a quem o Senhor, no seu tempo, matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, se você quer saber detalhes desse versículo 8, que o Senhor vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, lá na sua casa você lê Apocalipse 13, de 1 a 9, de 1 a 10.
Versículo 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, como também com poder, sinais e maravilhas ilusórias. Guarde isso. Olha como é que o espírito do anticristo trabalha. A igreja preparando o caminho do Senhor e o espírito do anticristo também preparando a vinda dele. E como é que o espírito do anticristo trabalha? Com demonstração de poder, sinais e maravilhas ilusórias. Fake news, gospel. Versículo 10. E com todas as artimanhas e enganos provenientes de injustiça, para os que estão perecendo. Ou seja, o indivíduo já está perecendo, ele vai lá com uma artimanha, fazendo de conta que vai ajudar, mas por um ato de justiça vai terminar matando. E eu vou dar já exemplo para você. Porque essas pessoas rejeitaram o amor, a verdade, para que poderia ter salvado eles. É por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor. Olha, o espírito do anticristo é um poder sedutor, a fim de que creiam nas suas mentiras. Gente, parece que está vivendo isso esses dias no Brasil, não está? Olha o versículo 12. E sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Vamos destrinchar o texto? Como eu falei para você, a igreja é a última fronteira que detém o anticristo. O espírito do anticristo já está trabalhando para preparar o mundo para receber o anticristo como se fosse a solução. Ele ainda não tomou conta de tudo porque tem quem detém ele. E quem detém ele chama-se igreja. Como é que atua esse espírito do anticristo? Com demonstração de poder. Chega, faz tumulto, mete o pé na porta, faz aquele negócio, ameaça. É assim. Vai para a rua e diz, igreja, nós vamos fechar vocês. É assim. Maravilhas ilusórias. Existem umas teorias por aí tão ilusórias que eu fico impressionado que já há séculos não deu certo em lugar nenhum e tem gente que acha que vai dar certo no Brasil. Não, pastor, porque todos nós temos que ser iguais. A riqueza tem que pegar e distribuir para todo mundo por igual. Você está lendo o livro de São Cipriano ou Bíblia, meu irmão? A Bíblia diz que Deus dá riqueza para cada um conforme a sua capacidade. Leia a parábola dos talentos. O Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro, conforme a sua capacidade. Deus dá riqueza conforme capacidade, não é por causa de necessidade. Guarde bem isso. Se você quer prosperar diante de Deus, peça para Deus capacidade e não fique churumingando necessidade. Ah, Deus, o Senhor está vendo, eu estou precisando, Senhor, de um pacote de arroz, Senhor, e tal. Vai ficar sem arroz, meu irmão. Vou lhe ensinar a orar. Senhor, me dá capacidade para que eu ganhe riqueza, para que a minha mesa, o meu armário, a minha geladeira seja do bom e do melhor, pois o Senhor prometeu que eu vou comer o melhor dessa terra. É assim. Peça para Deus capacidade, inteligência para desenvolver riqueza. É assim que funciona, meu irmão. Não é churumingando, não. Não é pedindo favor, não é vivendo de assistencialismo. Não é, querido. As maravilhas ilusórias. Maravilhas ilusórias. Como a gente tem as teorias de Marx. Não, porque todo mundo vai ser igual. Nós vamos acabar com o proletariado e não sei o quê. E agora todo mundo vai ter igual. Vamos pegar a riqueza e distribuir para todo mundo por igual. Meu irmão, isso nunca funcionou. Em todo lugar que se colocou essa teoria, sabe o que fez? Acabou com a classe média, que é onde eu e você aqui, a maioria, estamos. Empurrou todo mundo para ser pobre e ficou os governantes ricos e o resto tudo embaixo passando fome e necessidade. Olha a Venezuela, olha a Argentina. Olha o que está acontecendo lá, meu irmão. Não espera passar, não.
O inteligente, querido, ele aprende com seus erros. O sábio aprende olhando os erros dos outros. Por isso que Jesus chamou pessoas na igreja para serem sábios. Estou falando isso desde o começo. Desde o começo. Olha a outra característica do espírito do anticristo. Artimanhas e enganos provenientes de justiça. Olha a artimanha. Apresenta para você uma solução, mas para praticar essa solução, pratica uma injustiça. Quer que eu lhe dê exemplo? Aborto. Não, a gravidez indesejada, a pessoa é pobre, não sei o quê, aborta. A solução é ou não é uma injustiça? Está matando o indefeso. A solução é uma injustiça. A Bíblia está dizendo que o espírito do anticristo vai fazer isso. Artimanhas para enganar as pessoas, trazendo uma solução que, na verdade, biblicamente é uma injustiça. Outra artimanha linda. Vamos liberar o comércio de drogas. Porque o traficantezinho vai ser empregado, vai ter carteira assinada. Você acha, meu irmão? Tem alguém de bom senso e juízo que acredita numa palhaçada dessa? Porque se o cara for, vamos olhar só o lado comercial primeiro, o cara regulariza comercialmente a biqueira dele, ele vai ter que pagar imposto, sim ou não? Aí o outro não regulariza, vai vender mais barato. Aonde que o viciado vai comprar? No regularizado, lá com nota fiscal? Vai lá onde está a desgraça mesmo. Então não vai, meu irmão. Aí a igreja não se posiciona, não faz nada. O indivíduo pega e começa a usar entorpecente. Quando ele está desgraçado no fundo do poço, ele corre para onde? Para a igreja. Nós ainda temos que pagar a conta para internar ele. A igreja tem que se posicionar, meu irmão. Aí vem a outra artimanha linda. Não, bandido de pequeno furto não pode ser preso. É uma injustiça social. Tadinho dele. Vai trabalhar, vagabundo. Simples assim. Vai trabalhar. Trabalhe, meu irmão. É a melhor coisa que tem. Por isso que Jesus diz assim, olha, meu pai trabalha desde o começo e eu trabalho até hoje. Se eu for fazer um paralelo aí nessa história, meu irmão, eu trabalhava com meu pai desde os 9 anos de idade, acordando 5 da manhã para ir numa feira livre. Trabalho até hoje. E está tudo certo. E graças a Deus. Aí vem, não, porque hoje todo mundo tem que ser igual. Hoje todo mundo tem que ser livre. Porque todos são iguais. Pois é, na Argentina lá, botaram o todos. Agora eles não têm mais inflação, eles têm inflações. Eles não têm mais inflação de 69%, agora eles vão chegar na inflação de 90%. Resolveu tudo, não resolveu? Trocou lá, colocou todo o pronome neutro, resolveu tudo. Está tudo certo. O povo já está passando fome, vai ficar fome mesmo, porque já é comum para 2. Pronto. Meu irmão, essas artimanhas é para seduzir, é para enganar. Fazer guerra de classe. Ah, porque o pobre tem que lutar contra o rico. Porque o preto tem que lutar contra o branco. Porque o índio tem que lutar contra o homem da cidade. Como é que vai solucionar praticando uma injustiça dessa, meu irmão? Não é assim não, tem que ser pela Bíblia. Pela Bíblia, onde o Senhor chega tem transformação, aonde o Senhor chega tem prosperidade, aonde o Senhor chega ali Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Eu e você como igreja temos essa palavra na nossa boca, meu irmão. E é isso que nós temos que defender. E por fim o versículo diz que é o poder sedutor da mentira. O poder sedutor da mentira. É impressionante nós estarmos num país em que
o maior ladrão da história dos cofres públicos da humanidade. Eu estou falando da humanidade, não estou falando de Brasil, estou falando o maior ladrão dos cofres públicos da história da humanidade. Chega numa TV e diz assim, porque eu sou mais honesto que Jesus Cristo. E tem gente que acredita. E tem gente que acredita, meu irmão. A Bíblia diz que isso é sedução para crer em mentiras. Mas olha, ninguém saia daqui desavisado, e você que me escuta pela internet também não fique desavisado não. Olha o que diz o versículo 12. Para esses que acreditaram no Espírito do Anticristo, sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Tem condenação. E nós estamos vendo aqui os nossos vizinhos na América Latina. O país inteiro está debaixo de condenação, porque acreditou nas mentiras. Cabe a mim e a você, meu irmão, ser igreja de verdade e não crer nessas mentiras. Eu finalizo essa palavra dizendo para você, meu irmão, eu e você, nós somos igreja de Cristo, amém? E nós somos a última fronteira para o anticristo não dominar essa nação. Eu e você somos a última barreira de resistência para que o espírito do anticristo não domine a nossa nação. Nós somos a última barreira de existência para que o espírito do anticristo não domine esse planeta. A igreja do Senhor é a última barreira de resistência. Vai ter guerra? Vai. Vai ter luta? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. O império das trevas vai se levantar para resistir? Vai. Mas a Bíblia diz que tem uma promessa que eu e você carregamos. Acima dessas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, meu irmão. Nós somos mais do que vencedores. A palavra de vida está na nossa boca, meu irmão, está nos nossos lábios. Nós precisamos colocar em prática. Então, querido, não se deixe seduzir pelas ideias, mentiras, ilusões contrárias à palavra de Deus. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que aborto é pecado, é pecado. Se assassinato é pecado. Mentira, roubo, corrupção, práticas sexuais que não é monogâmica entre um homem e uma mulher, é pecado. E se é pecado, a igreja não pode concordar. Não se deixe, querido, se seduzir pelos discursos inovadores da pseudo-modernidade, que são contrários à palavra de Deus. A transformação de uma sociedade só vem quando ela aceita a palavra de Deus. Fique em pé, eu quero orar com você. A transformação de uma sociedade só vem quando ela aceita a palavra de Deus. Enquanto ela não aceitar a palavra de Deus, ela não é transformada. Só é transformado onde chega a palavra de Deus. Não há, querido, outra esperança na terra para os dias em que vivemos. A última fronteira é a igreja. A última solução que nós temos nessa terra se chama igreja. Eu e você que temos a palavra da profecia, que é a solução para esses dias. Eu e você que temos a palavra de Cristo em nós, para vencermos esses dias maus. Então, meu irmão, não vai ser fácil, mas não desista de ser igreja. A igreja é a última esperança da terra. Se nós trouxermos para a nossa questão Brasil, a igreja é a última reserva moral dessa nação. A igreja é a última reserva moral dessa nação. Até as nossas abençoadas e dignas forças armadas já não tem uma reserva moral tão grande como a igreja tem. E graças a Deus que nós temos. E que Deus abençoe. E que as ideias estapafúrdias de acabar com as polícias, com as forças armadas, não cheguem no nosso país.
Mas a última resposta, a última fronteira que segura para que o anticristo não domine, chama-se igreja do Senhor. E eu quero chamar você para se posicionar como igreja, meu irmão. Para você sair daqui, se você entrou até hoje, se você me ouve, e até hoje a sua ideia foi de uma igreja noiva de buquê, larga a mão disso, meu irmão. Você é uma igreja que tem que ter espada na mão. Jesus veio colocar uma igreja nessa terra que tem espada, que conquista pela força, que conquista em guerra, não contra pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós fomos chamados para ser uma igreja que guerreia, uma igreja que tem uma palavra de autoridade, uma igreja que liberta, uma igreja que transforma, uma igreja que influencia na economia, uma igreja que influencia na política, uma igreja que influencia na sociedade, uma igreja que influencia em todos os setores que sejam possíveis e necessários. A igreja se faz presente, meu irmão. E hoje eu quero orar por você, para que você se posicione como igreja, para que o Senhor te coloque nos lugares que precisa como igreja, lugares que estão em ruína, estão em destruição, estão em beira da falência, estão à beira da morte, meu irmão. É eu e você como igreja que temos que chegar neste lugar e levar uma solução, uma palavra de vida, que tem um testemunho na sua boca. Meu irmão, não se canse. Não perca a oportunidade de dizer o que Jesus já fez na sua vida, quem Jesus curou na sua casa, como que o Senhor confortou teu coração, da onde você estava e onde Ele te colocou, que o Senhor te levantou da ruína, da miséria e te fez sentar no meio de príncipes. Testemunhe que o Senhor fez os teus sonhos se tornar realidade. Testemunhe que o Senhor te deu autoridade. Testemunhe que o Senhor fala com você. Testemunhe que você tem visões do céu. Testemunhe que você tem uma palavra profética para a vida das pessoas. Testemunhe dizendo que há solução para a vida delas, porque você é igreja do Senhor e você carrega uma missão com você, de aonde você chegar, haver libertação. Hoje, o meu clamor ao Senhor é que cada um de nós saiamos daqui entendendo: eu sou a igreja, eu sou a última barreira, eu sou a última fronteira, porque o mundo jaz no maligno, o mundo ele já dominou, e agora, meu irmão, é briga de território. Ou nós invadimos o mundo, empurramos o império das trevas, ou eles vão partir para cima da igreja. Então a hora de se posicionar é agora, meu irmão. A hora de se levantar é agora. Chega de ser medroso, isentão, de ficar em cima do muro. Porque na hora que você fica em cima do muro, não, eu não vou fazer nada, você já decidiu. E o pior é que você decidiu pelo pior lado. Quando você dá uma de isentão, você decidiu fazer parte do rol de Apocalipse 21:8, que não entrarão no céu os cães, ladrões, salteadores, mentirosos, covardes. Esses não entrarão no reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força daqueles que se apoderam dele. Eu e você precisamos tomar, querido, uma posição. Orar, jejuar pelo nosso país, pelas eleições que estão vindo aí, amarrar no mundo espirituais os conluios, amarrar no mundo espiritual as tramóias, decretar falência de sistemas que estão prejudicando a nossa nação, decretar no mundo do espírito, querido, que Deus ou se converte a Deus ou morre, essas tranqueiras que estão querendo assaltar nosso país. É nesse nível, meu irmão. Não é tempo de negociar, é tempo de guerrear, é tempo de clamar ao Senhor, para que vivamos a palavra de Deus. Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos tomar essa posição como igreja. E eu quero convidar você a fazer uma oração hoje. Você vai orar e vai dizer para Deus: Senhor,
partir de hoje eu assumo meu lugar de igreja. A partir de hoje eu não quero ser um frequentador religioso. Eu não quero ser um batedor de ponto em igreja. Eu não quero ser um isentão. Eu quero ser igreja. Igreja que carrega uma profecia, que carrega uma palavra de Deus com você, que carrega uma solução. Eu vou repetir de novo o que eu preguei. Talvez você não guardou, mas é para guardar mesmo no coração. Você carrega a profecia que vai libertar alguém. E se esse alguém não ouvir da sua boca, ele vai para o inferno e você vai contribuir. Mas eu não pedi isso para Deus. E quem disse que ele precisa de autorização para... Nós fomos privilegiados, querido, escolhidos para fazer parte do mistério que Deus guardou no coração dele. Ah, meu irmão, você nunca parou para pensar porque é que os anjos no céu, quando ouviram, quando o Senhor mostrou esse mistério chamado igreja, os anjos ficaram todos empolgados no céu e disseram assim: nós queremos ir lá na terra, nós queremos ser igreja, nós queremos pregar. E o que foi que Jesus disse? Não. Isso é para os sábios, para os pequeninos, lá da terra, que eu vou fazer sábios e entendidos, para ser igreja. O que nós temos o privilégio hoje de sermos como igreja, os anjos queriam ser, meu irmão. Os anjos queriam deixar o céu para fazer o nosso trabalho aqui na terra, porque eles entenderam esse projeto magnífico do coração de Deus chamado igreja. E hoje nós precisamos assumir essa posição. Uma igreja que é uma noiva que é guerreira, que tem uma boca profética, que tem espada em suas mãos, que não deixa o espírito do anticristo dominar, mas se posiciona, ora, declara, profetiza, e o sobrenatural se estabelece sobre uma nação, se estabelece sobre um país, que muda todos os sistemas. Hoje eu quero convidar você, querido, para ser igreja de verdade, para ser igreja no padrão bíblico, para ser essa igreja poderosa e vitoriosa. Se você quer ser essa igreja, comece a fazer a sua oração e declarar isso para Deus. Senhor, eu estou aqui, eu quero ser tua igreja. Eu hoje assumo a minha posição de igreja. Eu hoje assumo, Senhor, Deus, o meu posto dentro deste exército, dentro deste povo guerreiro. Senhor, eu assumo a posição hoje de ser a boca que vai levar a profecia, que vai libertar alguém, que vai levar a palavra, que vai libertar um cativo, que vai transformar uma casa, que vai transformar uma cidade, que vai transformar uma nação. Meu Deus, eu entendo que hoje, como igreja do Senhor, eu carrego uma profecia, eu carrego uma palavra, Senhor, e eu quero hoje fazer conhecido o teu nome neste lugar, proclamar que tu és reis acima de todas as coisas. Senhor, recebe hoje, meu irmão, um santo de sabedoria. Igreja de Jesus é povo sábio, é povo inteligente, recebe um santo de sabedoria. A Bíblia diz: se você não tem, peça a Deus que Ele te dá. Peça agora unção de sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para ser igreja, me dá sabedoria para manusear as armas espirituais, me dá sabedoria para falar do teu amor, me dá sabedoria para libertar os cativos, me dá sabedoria para proteger a minha nação, meu Deus. Recebe unção de sabedoria, meu irmão, porque a sabedoria abre portas, sabedoria quebra os ferrolhos de ferro, as trancas de bronze. A sabedoria te prospera, a sabedoria do Senhor te faz capacitado para adquirir riqueza. Recebe unção de sabedoria sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que saiamos hoje daqui como uma igreja sábia, forte e poderosa, que aonde você chegar, a glória do Senhor chegue junto contigo, em nome de Jesus, aleluia. Clamar em alta voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade. Declare, declare. Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade. Receba autoridade. Cristo me concedeu e ao
clamar em alta voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. E tu és meu campeão, gigantes caem aos teus pés, imbatível. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Aleluia! Que a sua boca seja um chofar de Deus, meu irmão. Você nasceu para ser um campeão. O Senhor diz para você que você é campeão. Você nasceu para ser campeão. Aleluia! Você nasceu para que os gigantes caiam diante dos seus pés, para ser imbatível nas batalhas, porque o Senhor já decretou que você vencerá todas elas. Resistência vai haver, mas uma coisa guarde no seu coração: quanto maior a resistência do inferno contra a sua vida, maior é o propósito que te espera do outro lado. Quanto maior a tempestade, a resistência, porque maior é o propósito que te espera do outro lado. Não desista. Não desista. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na alma do desistente. Se você está sendo resistido, é porque o teu propósito é grande. Se essa nação está sendo resistida nesse tempo, é porque o propósito dessa nação é grande, meu irmão. Se essa nação está sendo resistida e está tentando tomá-la assalto, é porque tem um grande projeto de Deus. E nem principados, potestades, nem seres espirituais, nem homens dessa terra impedirão o poder, o agir de Deus, as promessas de Deus nessa nação. Hoje declaramos que cai por terra em nome de Jesus. Que hoje desçam à sepultura aqueles que são usados pelo espírito do anticristo, porque a palavra de Deus já os condenou. Mas você foi feito para se levantar, para ser um vencedor, meu irmão. Você é levantado para ser igreja que é vencedora. Igreja que não foge da batalha, igreja que não desiste, igreja que não é melindrosa, igreja que não se desvia por causa de uma palavra ou de outra, mas é a igreja que tem postura, que tem posição no reino de Deus. Rada canta laba xere canta lamanás. Receba unção de autoridade hoje sobre a sua vida. Entre pelo caminho da submissão e receba unção de autoridade. Obedeça, meu irmão, e receba unção de autoridade sobre a sua vida, para que as suas palavras não sejam vazias, não seja como um sino, apenas que faz barulho, mas que seja poderosa em Deus para destruir fortaleza, para destronar os sofismas, as mentiras, os enganos da mente das pessoas. Em nome de Jesus, você tem essa autoridade. Então clame em alta voz, clame e as muralhas vão ao chão, porque é a autoridade de Deus na sua vida, porque isso é a promessa de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Então clame em alta voz, aleluia. E ao clamar em alta voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. E ao clamar em alta
tua voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. E tu és meu campeão. Gigantes caem aos teus pés, imbatível. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu.